Irmãos, eu quero falar nessa noite com vocês Brothers, I want to talk with you tonight. em Mateus capítulo 1, verso 23. Matthew chapter 1 and verse 23. Um texto que diz assim: The text says the following. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Vamos orar? Let's pray. Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Our Heavenly Father, talk to us tonight. Precisamos e queremos ouvir a Tua voz. We need and want to hear your voice. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Primeiramente, quero dizer que essa não é uma mensagem de Natal atrasada. First of all, I'd like to say that this is not a late Christmas message, Porque antes do Vladimir falar qualquer coisa, because before Vladimir saying anything, o Vladimir vive me perseguindo agora. because he is always persecuting me. Eu e o Vladimir temos brincado bastante dessa forma. We are always joking with each other. Pensar assim, poxa vida, mas o pastor vai pregar no ano novo a mensagem de Natal, So think, well, Pastor is gonna preach the Christmas message in the New Year service, falando sobre aquilo que Gabriel disse, que a virgem dará à luz e esse menino será chamado de Emanuel, Deus conosco. talking about what the angel Gabriel said, that the virgin shall conceive and bear a son, and he will be called Emmanuel, God with Então, us. eu gostaria de deixar bem claro para vocês que essa não é uma mensagem atrasada de Natal. So I'd like to make it clear, this is not a late Christmas message, Mas é algo que eu gostaria de, nesse último dia do ano, falar ao coração dessa igreja. but this is something that at this last day of the year, I would like to talk to your heart. Amados, mais um ano se encerra. My beloved, it's another year that it's coming to an end. E mais do que o ano que se encerra, nós temos agora a expectativa de um novo ano que surge. And more than that, we have the expectation of the year to come. E eu tenho certeza que todos nós temos perspectivas, esperanças, expectativas sobre o que vai acontecer em 2018. And I know that all of us, we have expectations concerning what is going to happen in the next year. O ano que passou trouxe na sua história aquilo que todos os anos trazem. 2017 left behind what every year's do. E sabe o que todos os anos trazem? And do you know what every year bring to us? Todos os anos trazem uma história. Every year brings a history. Histórias de vitória. Histories or stories of victory, De conquistas, de alegrias, of joy, of happiness, of conquers, de casamentos para alguns, of marriages for filhos some, para outros, children for others, amizades, namoros, friendship and datings and other things. novos irmãos, New brothers, perdas, losses, doenças, sickness, mortes, death. saudades. There is no word in English for that. But people, homesick, missing, Falta de dinheiro. lack of money. Histórias dos anos se repetem. Every year the same stories are just repeating. Provérbios mesmo fala que não há nada novo debaixo do sol. Proverbs, it is written that there is nothing new under the sun. Podemos dizer que a história é cíclica, ela se repete. We can say that history is always repeating. Mas o que eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa noite, Something that I would like to highlight tonight. aqueles que optaram por passar essa última noite do ano aqui nessa igreja, Those who have chosen to be this last day of the year here at the church. é que mesmo a história dos anos se repetindo em vidas diferentes, But even though the history is just repeating in different people, porque tudo isso que eu falei, ela se repete em vidas diferentes. because everything that I mentioned, it's just going to happen over and over again in different lives. Se algumas coisas aconteceram comigo, If some things happen to me, nesse próximo ano pode acontecer com você, com next outro. year can happen to you or maybe any other person. Mas uma verdade nós podemos carregar em nossos corações. There is something that is true and we can have in our hearts, É de que existe um Emanuel, existe um Deus conosco. and it's that there is an Emmanuel, a God with us. Amados, Deus está conosco. God is with us. E diante dessa verdade, eu quero falar sobre algumas atitudes que nós podemos ter diante deste novo ano. And before
record this truth, I would like to mention some attitudes that we need to have for the next year. Para que nós desfrutemos deste novo ano na sua plenitude, em tudo que ele traz de bom para nós. So we can enjoy this next year with everything that it's gonna. Eu queria desafiar você que está aqui, And I would like to challenge you em who are here. primeiro lugar, a ter uma atitude de fé First of all, to have an attitude of faith em relação ao ano que vai vir. with regard to the year that is coming. Em Êxodo 14:15, In Exodus 14, o povo de 15, Israel estava saindo do Egito the people of Israel was living in Egypt, e de repente se deparou diante do Mar Vermelho. and all of a sudden they were before the Red Sea. Atrás vinha o exército de Faraó, Behind them, the army of Pharaoh na was coming, frente o Mar Vermelho, and in front of them it was the Red Sea. e o povo começou a clamar. And the people started shouting and saying. O povo começou a gritar: Senhor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? The people were desperately crying to the Lord, saying, Lord, what should we do? E Moisés então também começou a orar. And Moses started praying as well. E de repente Deus olha para Moisés e fala o seguinte: And God turned to Moses and said the following: Por que clamas a mim, Moisés? Why do you cry to me, Moses? Diz a esse povo que marche. Say to the people of Israel to go forward. Amados, eu gostaria de dizer para vocês Beloved, I would like to tell you, que nenhum mar em nossas vidas vão se abrir there are no seas that will not be opened se em primeiro lugar nós não marcharmos. if we don't firstly start walking. Nós não vamos vencer as dificuldades We will not overcome the se ficarmos difficulties olhando para trás if you keep looking behind, para aqueles que nos perseguem, if you keep looking back to those who are se persecuting ficarmos us, olhando para a nossa frente, or if you keep looking ahead para o tamanho da dificuldade que estamos to enfrentando. the size of the problem that we need to O que face. temos que fazer What we need to do é olhar para o alto, is to look como to o heaven, salmista diz no Salmo 121. as the psalmist wrote in Psalms 21st, Eleva os meus olhos para os montes. 121st. De onde me virá o socorro? I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Amados, nós precisamos marchar. Beloved, we need to move forward. O mar estava na frente. The sea was just ahead of them. E Deus falou: Por que clamas, Moisés? And God said to them, why are you crying out to me? Diga ao povo que marche. Say to the people, go forward. E quando esse povo começou a marchar, And when the people started moving forward, o mar se abriu. the sea opened. Amados, nós precisamos crer We need to believe. que não importa qual seja a dificuldade que tenhamos que enfrentar, It doesn't matter the size of the problem nós precisamos obedecer ao Senhor. or whatever, we need to obey the Lord. Nós precisamos continuar And caminhando. we need to keep moving forward. Nós não podemos parar por causa das We dificuldades. cannot stop because of the problems. Vamos marchar, Let's keep moving. mesmo sem vermos ainda o que vai acontecer. Even though we cannot see what's going to happen. Porque a obediência precede a revelação. Because obedience precedes the Quando revelation. nós obedecemos, When we start obeying, Deus se revela. God reveals Himself. Porque nós temos um Emanuel. Because we have an Porque nós Emmanuel. temos Deus conosco. Because we have God with us. A segunda atitude que eu gostaria de dizer a você The second attitude they would like to está em have Lucas is 9:62. written in Luke 9:62. Quando Jesus disse assim: When Jesus said, Mas Jesus lhes replicou: but Jesus replied to them, Ninguém que tendo pondo a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. no one who puts his hand on the plow and looks back is fit for the kingdom. Amados, aonde nós temos colocado as nossas mãos? Where have we put our hands? Em Lucas 9, de 57 a 62, In Luke 9:57 to 62, nós vemos Jesus chamando pessoas para estar ao seu lado. we see Jesus asking people to be with him, E nós vemos uma pessoa falando: Olha, eu tenho vontade de te seguir, Jesus, and we see someone saying, Jesus, I would like to follow you, mas eu tenho ainda outras coisas para but I fazer. have many other things to do first. Era necessário colocar as mãos em outros lugares. It was necessary to put the hands in other places before. Amados, muitos de nós também queremos fazer a vontade de Jesus e seguir a Jesus. Sometimes we want to serve Jesus and to do His will, Mas temos colocado as nossas mãos em muitos lugares. but we are putting our hands in different places. E infelizmente nem sempre no lugar onde Deus quer que nós And coloquemos as unfortunately, mãos. sometimes it's not the place where God would like us to have our hands.
Amados, nesse ano que se inicia, So in this year that is about to start, Deus nos chama a colocarmos a nossa mão no arado God is calling us to put our hands in the plow e não olharmos para trás. and to not look back. Amados, Deus nos chama, amados, para prepararmos o terreno. God is calling us to prepare the land. Deus nos chama para semearmos a palavra. God is calling us to seed, to sow the seed, Crendo, amados, que essa palavra frutificará. believing that this word will give fruits. Ele nos chama, amados, para vivenciarmos esse Emanuel, Deus conosco durante isso. esse God tempo. is calling us to live this Emmanuel, God with us in this next year. Ele quer, amados, que nós realmente venhamos a fazer a vontade do Senhor em todo o tempo. He wants us to do the will of the Lord all the time. Não desista de fazer aquilo que Deus tem te chamado a fazer. Do not give up. Do not stop doing that which the Lord called you. Não abra mão, mesmo em meio à dificuldade que você vai enfrentar, de fazer aquilo que Deus tem te chamado a fazer. Even though you may face some problems or troubles, it doesn't matter. Keep doing that which the Lord called you to do. E a terceira e última coisa que eu gostaria de falar para vocês nessa And the noite, third and last thing that I would like to share with you, a última atitude que eu gostaria de dizer para vocês, the last attitude that we need to have. se encontra em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. It's written in Philippians chapter 3, verses 12 to 14. Quando Paulo diz assim: When Paul says the following, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo havido alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amados, nós precisamos ter um alvo, um objetivo. Beloved, we need to have a goal, we need to have an objective, Nós precisamos ter um ideal, queridos. we need to have an ideal. Ninguém chega a lugar nenhum sem uma direção, sem um ideal, sem algo a seguir. No one arrives at any place without having an objective, without having a defined goal. Sem o ideal, nós perdemos o caminho. Without it, we are just losing the way. Olha, muitos de nós aqui já temos os nossos planos para 2018 traçados em nossos corações. Maybe some of you have already some goals in your heart for this year. Muitos de nós aqui já temos os objetivos que queremos alcançar em 2018. Some of us already have objectives and many things that we need to conquer in 2018. Isso é bom. This is good. Isso é algo que devemos fazer. This is something we should do. Devemos nos planejar. It's good to plan. Mas eu gostaria somente de lembrar a você que o maior alvo que devemos ter em nossas vidas But I would like to remind you that the greatest goal that we need to have in our lives não é outro senão alcançarmos e fazermos aquilo que o Senhor Jesus quer que façamos. is to do that which Jesus Christ wants us to do. Nós somos conquistados por Cristo para realizar o propósito dele. We have been rescued by Christ to do His will. Nós devemos ser como Jesus é. We need to be like Jesus is. E nós devemos fazer a obra que Jesus deixou para nós fazermos. And we need to do the work that Jesus gave us to do. O nosso maior ideal deve ser Jesus. Our greatest goal is Jesus Himself. De tudo que você sonhou para 2018, Of everything that you have dreamed for de tudo que você 2018, planejou para 2018, everything that you have planned, eu quero dizer que Jesus deve ser o seu principal objetivo. I want to say to you that Jesus needs to be your Nós greatest devemos goal. ter essa atitude em nosso coração. And we need to have this attitude in our hearts. O interessante é que o apóstolo Paulo ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. And it's interesting because the Apostle Paul said forgetting the things that lies behind. Amados, o que passou até hoje, do ano de 2017, Everything that is behind concerning 2017. agora é história. It's now history. Não vai fazer diferença nenhuma. It doesn't make any difference anymore. Ficou para o ano passado. It's last year. It's gone.
Por isso que Paulo fala, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. This is why Paul says, I forget. E eu quero dizer uma coisa para você. I want to say something to you. Não se prenda às coisas ruins que ficaram do ano passado. Do not be stuck in these things. Não se prenda ao que foi negativo, ao que deu errado. Of the last year, all the bad things that maybe happened. E nem também fique preso ao que você fez de bom, às suas virtudes, ao que deu certo. Neither the good things that happened in the past. Porque o que ficou para trás, ficou para trás. Because what is behind is behind. O que nós temos agora é um novo ano para brilhar. Now we have a new year. E esse ano nos oferece a chance de fazermos algo diferente. And this year is offering us the chance to do things differently. Nos oferece a chance de servirmos ao Senhor na sua totalidade. To serve the Lord with all of our hearts. E é por isso que Emmanuel está conosco. And Emmanuel Porque nós não conseguiríamos fazer essas coisas se Ele não estivesse conosco. is with us, and we can only do all of these things because He is with us. Amados, nunca se esqueça Do not forget de seguir em frente confiando sempre e obedecendo ao Senhor. to keep moving forward, always obeying and trusting the Lord. De pôr a sua mão no arado e trabalhar na sua obra. To put your hands where God wants you to put and work in His labor. De ter Jesus como seu principal objetivo de vida. To have Jesus as your greatest goal, E principalmente, and mainly, nunca se esqueça de que temos Emmanuel. do not forget that we have God with us. Que quer dizer? Quer dizer o que, irmãos? Deus conosco. Deus está conosco, irmãos. God is with us, brothers. Amém. E ele fala em Isaías: And He says in Isaiah, agindo eu, quem impedirá? when I act, who can stop me? Amados, se Deus está conosco, If God is with us, nós não precisamos temer. we have no reasons to be afraid. Nós podemos confiar. We can trust. Nós podemos descansar. We can rest. Nós vamos ser mais que vencedores. We're going to be more than conquerors. Que Deus abençoe vocês. That God may bless you all. E que você possa viver o ano de 2018 And you may live the year of 2018 com Deus conosco. with God with us. Faltam 10 minutos para meia-noite. You're 10 minutes to midnight. Nós vamos orar nesse instante. You're going to pray, E nós queremos entrar o ano de 2018 em oração. and you're going to start the new year praying. E após a entrada do ano, And after the new year coming, nós vamos estar celebrando a ceia. we're going to have the Holy Supper. Vamos estar nos congratulando. And we're going to greet each other. Mas eu gostaria de convidar você nesse instante But I would like to invite you at this moment a fazer alguma coisa que hoje as pessoas não têm tanto costume de to fazer. do something that people are not Eu gostaria de convidar você para que você se ajoelhe diante do are Senhor. not doing anymore. But I would like to invite you to bow on your knees. E que durante esses 10 minutos que faltam para a entrada do ano de 2018, In these few 10 minutes that is still left to begin 2018, você abrisse o seu coração para Ele. you may open your heart before Que você God. falasse o que você deseja, And you may talk everything that you want to que talk. você colocasse os seus sonhos diante dele. And to put your dreams before Him. Mas principalmente, But mainly, que você deixe que Deus coloque nos seus corações, no seu coração, os sonhos dele. that you may let God put His dreams Esse é um bom momento de nós orarmos pelos nossos familiares, into your heart. It's a good moment to pray for our family, pedimos por aqueles que não estão aqui, especialmente nós temos famílias lá no Brasil, to ask for those who are not here, especially we who have relatives in Brazil. que já estão vendo o sol nascer, porque lá já são 4 horas da manhã. And there is 4 a.m., so they're seeing the sun rise. Mas nós podemos orar por eles, But we can pray for them, e a oração os alcançará. and our prayer will reach them. Não, às vezes você vai perceber uma coisa, You will notice something sometimes. que é difícil às vezes passar 10 minutos ajoelhados falando com Deus. That it's hard to be on our knees speaking to God Nós vamos for a ajoelhar few para orar. minutes, but we're going to do this. E você vai ver que daqui a pouco você vai começar a olhar no relógio e falar assim, puxa vida, não acaba esse tempo, não. And some will probably start looking at the watch and saying, well, São it's coisas que nós taking precisamos mudar para o ano de so 2018. long, but this is something we should change in ourselves for 2018. Que nós aprendamos a dar mais tempo ao nosso Senhor. That we may learn to give more time to God. Que nós tenhamos mais tempo ajoelhados na presença do Senhor. That we may spend more time in the presence of the Lord. Vamos orar. Let's pray.